Para tudo sempre adoramos o nome do nosso Rei, o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 169, Palavra Poderosa. O tema proposto fala a respeito de cura interior, na sua primeira edição. E dentro de uma abordagem falaremos sobre a bênção de ir para a oficina de Deus, que, traduzindo-se, é o próprio deserto, né? É uma grande bênção quando nós vamos para o deserto. Ali o Senhor coloca suas impressões digitais sobre nós, né? Amados, o homem, por si só, ele não consegue vencer o pecado. É o que está retratado em Romanos, no capítulo 7, versículos 15 ao 19. O apóstolo Paulo nos deixa registrado pelo Espírito o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, faz isto e já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Amados, Deus, ele não cura os efeitos, ele cura a causa. Esta é a obra do Espírito Santo em relação à cura. Somente o Espírito Santo pode penetrar no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Em Salmos, no capítulo 139, a partir do versículo 1 até o 16, também o 23 e o 24, nós encontramos o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto? De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado,
e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Agora no versículo 23 e o 24, continua dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ah, amados, a bênção de irmos para a oficina de Deus, a bênção de irmos para o deserto. Entenda, Jesus passou pelo deserto, Jesus é o nosso modelo maior. Em Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Queridos, a saída dos israelitas do Egito, nós percebemos em Êxodo, no capítulo 12, versículo 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. O que nós calculamos aí um total de 3 milhões de pessoas. Agora veja, o primeiro milagre, ser livre da escravidão. O que significa isso? É ser livre da prostituição, da religiosidade, da bebedice, das drogas, da violência e outras coisas semelhantes. Depois é necessário passar por Mara. Mara são as águas amargas, ou seja, raiz de amargura, ressentimentos, rejeição, rebeldia, inveja, ciúmes, rebelião e outras coisas afins, né? A árvore lançada é a palavra. Então houve necessidade de lançar a árvore para que a água se tornasse doce, né? Ao passarmos pelo deserto, é necessário a morte dos homens de guerra, amados. Nós percebemos em Josué capítulo 5, versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Terra que emana leite e mel. Entenda, queridos, que é no deserto que morrem os homens de guerra da nossa alma. O ódio, o ciúme, a inveja, a amargura, o ressentimento, o orgulho, a murmuração, a prepotência, a independência, o egocentrismo, essas coisas. Agora, entenda que a nossa trajetória rumo à terra prometida, primeiro, é necessário que sejamos libertos da escravidão do Egito. O Egito aí representa mundo, ou seja, vícios, prostituição, violência, prazeres da carne e coisas semelhantes. Depois, passamos pelo Mar Vermelho. O que significa o Mar Vermelho? Somos lavados, purificados, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Logo a seguir, entramos no deserto. O que significa o deserto? É a oficina de Deus para a restauração da nossa personalidade. Restauração da nossa alma. E aí, passamos pelo Jordão. O que significa isso? Batismo com o Espírito Santo. E por fim, entramos na terra prometida. O que significa
vida abundante, leite e mel, prosperidade. Queridos, a nossa trajetória, ela pode durar 11 dias ou 40 anos, depende de nós. Cada um decide quanto tempo vai ficar no deserto. Agora, deserto é lugar que entra e sai, não pode ficar lá para sempre. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. Jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Então nós decidimos 11 dias ou 40 anos. Veja que Pedro passou pelo deserto. Mateus capítulo 26, versículos 74 e 75. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Que deserto, né? Amados, Pedro passou por cura interior. Pelo menos 2 vezes nós temos a revelação. A primeira vez, o fato de Pedro ter negado a Jesus por 3 vezes causou-lhe sentimento de culpa, sentimento de amargura. Por isso, houve necessidade que Jesus o curasse. E de que maneira aconteceu? Ali no mar de Tiberíades, Jesus interrogou Pedro por 3 vezes e assim o levantou para o ministério pastoral. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, amados, a pergunta que não quer calar e que eu e você precisamos meditar é o seguinte: nós amamos a Jesus mais do que a televisão? Amamos a Jesus mais do que o entretenimento? Amamos a Jesus mais do que os nossos aparelhos tecnológicos? Os nossos aparelhos celulares? O nosso laptop? Amamos a Jesus mais do que as nossas redes sociais? Amamos a Jesus mais do que o adultério? Mais do que a fornicação? Amamos a Jesus mais do que a nossa casa, a nossa viatura, o nosso carro? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. Amamos a Jesus mais do que o nosso trabalho? Mais do que a nossa mente? Mais do que a nossa inteligência? Mais do que o nosso próprio corpo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Medite nisso. Amamos a Jesus mais do que o ministério? Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.